Bom, primeiro vamos dar algumas olhadinhas aqui, ó. Nesses prismas, ó. Vocês podem ver que aqui tem o nome prisma de base triangular, ó. Nesse daqui é chamado prisma de base quadrangular. Veja, esse daqui já muda o nome, ó. Pirâmide, ó. E por fim, ó. Aquele era a pirâmide de base triangular e esse é uma pirâmide de base quadrada ou quadrangular. Pronto. Quais são as diferenças já? Aqui, ó. Esse lado aqui é um prisma e esse é uma pirâmide. Então vejam. No prisma tem o quadrado em cima e o quadrado embaixo, ou seja, a base, que é o que a gente chama a parte que está embaixo, se repete embaixo e em cima no prisma. Já na pirâmide, ela só se repete embaixo. Veja, eu tenho uma base em forma de um triângulo embaixo e eu tenho um pontinho em cima. Tem a forma de um quadrado embaixo e só um pontinho em cima. A mesma coisa nesse outro prisma aqui, ó. A figura da base que forma embaixo repete em cima. Então, o prisma tem duas bases, enquanto a pirâmide só tem uma. Uma outra relação muito importante de saber é a relação de Euler, que quer dizer isso: V mais F é igual a A mais 2. Professor, o que é V, o que é F, o que é A? V são os chamados vértices. F são as faces planas. E o A são as arestas. Vértice, se olharmos para o prisma, o que são? São as massas de modelar que nós vemos, ó. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, temos 8 vértices. Professor, o que são faces? Que é o F. São as figuras que são formadas nas laterais, ó. Então, aqui não forma um quadrado? Uma, aí, ó, 2, 3, 4, 5, e essa daqui lá de baixo, ó, 6. Então, tem 6 faces. E nesse caso específico, 6 faces quadradas. Ou seja, 6 figuras, 6 quadradinhos no cubo. Ou no dado, se você achar melhor. E as arestas são, nesse caso, os palitos de dente, ó. Então, é 1, 2, 3, 4. Aí, ó, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, eu tenho 12 arestas. E você vai ver que vai satisfazer, ó. Se eu somar 8 vértices mais 6 faces, ou seja, somar 8 mais 6, vai dar 14. E se eu somo 12 mais 2, também dá 14. Então, essa relação de Euler aqui é muito importante para os poliedros convexos, quando sabendo que satisfaz essa igualdade. Por quê, professor? Veja. Se, por exemplo, eu não soubesse um número de arestas, ó, aqui fosse escondido, ó, mas eu soubesse que o poliedro convexo tem 8 vértices e 6 faces. Veja, ó, vértice mais face, ó, 8 mais 6 dá 14. Então, seria 14 igual o número de arestas, que é meu númerozinho desconhecido, mais 2. Então, qual é o número que somado com 2 dá 14? E a gente sabe que o A é exatamente 12. Então, teria 12 arestas. Agora, se eu soubesse que meu poliedro teria 8 vértices, 12 arestas, e não soubesse o número de faces, eu não sei que vértice mais face é igual a aresta mais 2. Então, ó, 8 vértices mais o número de faces que eu não conheço é igual ao número de arestas, que é 12,
mais 2. O que é que eu tô querendo dizer aqui, ó? 8 mais F é igual a 14. Então, ó, qual é o número que eu somo com 6 que dá 14? 8 mais 6 é 14. Então, ó, o número de faces seriam 6. Então, é para isso que serve a relação de Euler e essa ideia daqui. Então, espero também que tenham entendido a diferença entre prisma e pirâmide. O prisma tem duas bases, enquanto a pirâmide só tem uma.